E ontem foi dia de prévias democratas, né, nos Estados Unidos, mesmo em meio ao coronavírus. E para falar sobre isso, a gente vai até Nova York com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que está ao vivo. Ela está falando da casa dela, né, porque as autoridades orientaram as pessoas que, por conta do coronavírus, não saíssem de casa, né? Uma medida aí de prevenção. Mas fala pra gente a respeito das prévias de ontem, Mariana. Exatamente, cumprindo aqui as recomendações das autoridades norte-americanas, Kalina, já que mesmo pessoas sem os sintomas podem transmitir o coronavírus, né? Agora falando sobre esse cenário pré-eleitoral que continua aqui, é claro, mesmo em meio à situação do coronavírus, Joe Biden foi o grande vencedor, mais uma vez, das prévias eleitorais do Partido Democrata que aconteceram ontem em 3 estados. Ele venceu no Arizona, em Illinois e na Flórida, e fica cada vez mais difícil para o outro candidato, Bernie Sanders, conseguir alcançá-lo, viu, Kalina? Chances cada vez maiores de Joe Biden se tornar mesmo o candidato democrata a disputar as eleições em novembro deste ano contra Donald Trump. Mas Bernie Sanders não dá sinais de que deve desistir dessa corrida. Ontem à noite ele fez um pronunciamento praticamente ignorando essas prévias e falando muito sobre a questão do coronavírus. Ele espera que a indignação, né, das pessoas, a preocupação em torno de uma questão de saúde acabe ajudando de alguma forma, já que uma das principais promessas de campanha de Bernie Sanders é a criação de um sistema de saúde universal nos Estados Unidos. Já Joe Biden fez um pronunciamento praticamente ali se assumindo já como candidato, agradecendo aos apoiadores de Sanders, elogiando o outro candidato também e dizendo que ele ouve sim todos os anseios e os apelos do eleitorado mais jovem de Bernie Sanders e que vai levá-los em conta também. Agora, né, claro que o coronavírus acaba assim afetando toda essa situação, vários eventos de campanha foram cancelados, inclusive eventos pela campanha de reeleição do próprio presidente Donald Trump, né? E as próximas prévias eleitorais só acontecem agora no dia 29 de março, isso porque mais 4 estados resolveram adiar também essas prévias para evitar aglomerações. Lembrando que essas primárias só aconteceram até agora porque muitos estados por aqui permitem que as pessoas votem pelos correios, então muita gente não tem que ir pessoalmente até os locais de votação. Kalina. Em âmbito político, Mariana, como é que está a situação do coronavírus por aí? Os supermercados, os números de vítimas? Kalina, os Estados Unidos já têm casos confirmados em todos os estados do país. É uma preocupação cada vez maior. O governo pedindo, né, para que as pessoas realmente não saiam nas ruas, para quem puder trabalhar de casa. E olha, cada vez mais locais fechando, todos os lugares, os negócios não essenciais, então lojas, restaurantes, bares, academias de ginástica estão fechando por todo o país. Lá em Las Vegas, inclusive, todos os cassinos fecharam, viu? Fecharam ontem por uma ordem do estado de Nevada e é claro que isso vai ser um grande golpe para a economia do país, para a indústria do turismo. Essa indústria dos jogos nos Estados Unidos movimenta mais de 260 bilhões de dólares e emprega quase 2 milhões de pessoas. Agora, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento ontem para falar sobre medidas, né, que tentem amenizar esse impacto do coronavírus sobre a economia dos Estados Unidos. Ele quer conseguir liberar um pacote econômico que pode chegar a $1 trilhão com dinheiro ali para ajudar as indústrias a se recuperarem, principalmente as indústrias ligadas ao ramo da aviação. E também pensa em adotar uma medida mais direta para ajudar diretamente os americanos, enviando cheques de $1.000 para que os americanos tenham acesso imediato ao dinheiro e possam se recuperar em meio a essa crise. É claro, não é fácil aprovar essas medidas, a gente sabe que os Estados Unidos são um país dividido entre republicanos e democratas, muitas vezes, né, eles não concordam com a ideologia um do outro, mas nesse momento os dois partidos fazem um esforço ali para aprovar medidas em comum e conseguir tirar o país dessa crise. Trump já disse que sim, os Estados Unidos correm risco de entrar em uma recessão por causa do coronavírus. Então, preocupação muito grande também sobre os efeitos econômicos. Kalina. E para a gente encerrar, Mariana, mais cedo a gente falou aqui que a China expulsou alguns jornalistas norte-americanos lá do país. Explica para a gente o que aconteceu, rapidinho, por favor.
É isso mesmo, a China resolveu expulsar jornalistas do New York Times, do Washington Post, do Wall Street Journal. Eles devem devolver as credenciais de imprensa em até 10 dias. O governo chinês disse que isso aconteceu por causa do endurecimento das restrições aqui ao trabalho da mídia estatal chinesa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais cedo neste ano, também acabou dizendo que a mídia estatal chinesa deveria ser considerada como uma missão estrangeira, então impôs uma série de burocracias, da mesma forma que as missões estrangeiras têm que cumprir aqui nos Estados Unidos. E agora essa resposta do governo chinês. Os repórteres não vão poder nem ir para Hong Kong, que era uma atitude normal dos repórteres proibidos de fazer o trabalho na China, era ir para Hong Kong, mas agora nem isso mais será possível. E o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já disse que essa não foi uma resposta justa, ainda mais neste momento em que a transparência e a informação podem salvar vidas. Kalina. Informações de Nova York com a nossa correspondente Mariana Janjacomo. Obrigada.